Olá, tudo bem? Começando a nossa 17ª aula do nosso curso de App Inventor. Nesta aula, nós vamos trabalhar com um recurso um pouco diferente daquilo que nós trabalhamos até agora. O celular, vocês sabem que, além de fazer as ligações, você poder colocar textos, você poder receber chamadas, mensagens, etc., ele possui também alguns sensores, né? Então, por exemplo, ele tem um sensor de GPS, que ele consegue detectar o sinal de GPS e, por exemplo, fazer uma rota para um determinado local. Além disso, ele tem sensores como acelerômetro, como bússola, como giroscópio, tá? Que tem várias utilidades. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver um desses sensores, que é o sensor chamado acelerômetro. Tá? O acelerômetro, para que ele serve? O acelerômetro, por exemplo, você tem aqui um celular aqui na sua mão, né? O acelerômetro ele consegue detectar o movimento que você está fazendo com o celular, tá? Então você tomba de um lado para o outro, então você vai fazer com que esse acelerômetro receba alguns valores. Então, na verdade, o celular nós podemos trabalhar com 3 eixos, tá? Eixo X, Y e Z, tá? Então, o eixo X seria o seguinte: o celular virado aqui para você, você tombando de um lado ou de outro, você está alterando o valor do eixo X. E para frente e para trás, você está alterando o eixo Y. E para cima e para baixo seria o eixo Z. Tá bom? Então, nós vamos estar fazendo um programa que vai trabalhar em cima desse eixo X e Y. Na verdade, nós vamos trabalhar com apenas 2 eixos. Para mostrar, então, o exemplo de uso desse tipo de sensor, nós vamos fazer um programa, um aplicativo bem interessante, um aplicativo simples, né, como todos os outros que nós fizemos até agora. É um pequeno jogo, como se fosse um jogo de golfe. Então você vai ter um buraco, tá? E você vai ter uma bolinha de golfe. Então qual que vai ser o objetivo? Você, através do movimento do celular, você acertar a bolinha dentro do buraco, tá bom? Então essa vai ser a ideia. Então vamos lá, começando. Aqui nós estamos naquele nosso último aplicativo que nós fizemos. Vamos voltar aqui para a nossa tela de projetos, meus projetos, e vamos criar agora um novo projeto. Então vamos clicar no botão iniciar novo projeto. Então agora vai ser o nosso aplicativo IFSP11. Vou clicar no botão OK. Pronto, abriu mais um aplicativo. Então vamos lá. Uma coisa importante é o seguinte: como nós vamos estar trabalhando com o celular, com o movimento, se vocês sabem que é o seguinte, dependendo como o seu celular estiver configurado, quando você tomba ele, por exemplo, você deixa ele na horizontal, então a tela muda, certo? Então a tela também fica na horizontal. Então para o jogo isso vai ser ruim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos impedir que ele faça esse movimento. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos vir aqui na tela, né, nesse componente Screen, e nós temos aqui, vamos procurar, aqui ó, nós temos uma propriedade chamada orientação da tela. Tá? Deixa eu arrastar aqui para melhorar o espaçamento. Ok? Visualizaram aí? Orientação da tela, cadê? Então tá como padrão. O padrão, se você tombar o celular, ele vai mudar, né, de retrato para paisagem. Então nós vamos clicar aqui. Não, desculpem. Eu vi errado. Aqui, orientação da tela. Você tem retrato, paisagem, sensor e usuário. Tá? Então nós vamos deixar ele apenas como retrato. Ou seja, mesmo se você tombar o celular, ele não vai entrar no modo retrato, tá? Do modo paisagem. Então vamos deixar desse jeito. O título da tela, vamos alterar aqui a propriedade, está como Screen 1. Vamos alterar para IFSP11, tá? Vai ser o Mini Golf, certo? Então vai ser um programa de golfe, vai imitar o jogo de golfe. Logicamente, não é exatamente um golfe, mas é mais ou menos essa mesma ideia. Para isso, nós vamos ter que usar aqueles componentes que trabalham com figuras e animações. Então, para isso, nós vamos vir aqui no grupo Desenho e Animação, aqui do lado esquerdo. Aí nós temos bola, pintura, sprite, imagem. Então, nós vamos pegar aqui, no caso, uma pintura. Por quê? Para você colocar um objeto de animação, uma sprite ou uma bola, você tem que colocar dentro de uma pintura. Você não consegue colocar uma bola dentro de qualquer local. Tá? Então, primeiro eu tenho que colocar aqui a pintura. Vou arrastar para cá. Vou definir o tamanho dessa pintura inicialmente. Então, tá aqui a pintura. Vamos alterar a altura dela. A altura dessa pintura, vamos colocar 300 pontos. Tá? Depois vocês podem ajustar de acordo com o seu celular. Então, vamos deixar aqui como 300 pontos.
vamos alterar a largura para preencher principal. Então, ele vai se ajustar de acordo com a largura da tela. Ok? Então, tá aí. Dentro dessa tela, nós vamos colocar o que seria a bola, né? O que seria a bola e o que seria o buraco. Tá? Então, nós temos um objeto aqui chamado de bola. Então, nós vamos pegar aqui bola, esse objeto bola, vamos arrastar para cá. Tá? Antes disso, vamos fazer o seguinte. Esse objeto pintura é como se ele fosse o gramado lá do jogo de golfe. Então, vamos alterar a cor dele, vamos colocar uma cor de fundo verde para imitar uma grama. Tá? Mas vocês podem colocar qualquer cor que vocês quiserem. Então, colocamos verde. E agora essa bola, tá? A bola nós vamos alterar aqui, o raio dela está 5, vamos colocar o raio 10. E a cor da pintura, ao invés de deixar ele como preto, vamos colocar branco, que normalmente é a cor de uma bola de golfe. Tá certo? Então, tá aí. A localização vocês podem deixar qualquer uma, não tem problema. Depois a gente pode estar alterando a localização dessa bola. A outra, nós vamos colocar agora uma outra bola, que na verdade será o buraco, tá? O local onde você deve acertar a bola. Então vamos vir aqui no componente bola, vamos colocar também qualquer local, vamos alterar algumas propriedades. A cor, eu vou deixar, ele já está aparecendo preto, mas eu vou forçar ele a ficar como preto. Vamos alterar o tamanho dele, está como 5, vamos colocar o tamanho 15. Então o buraco normalmente é um pouco maior do que a bola, certo? Então nós temos dois componentes aí, na verdade nós temos três, né? O componente pintura, a bola 1 e a bola 2. Então lembrando o seguinte, a bola 1 vai ser realmente a bola, tá? A bola do jogo de golfe. Então eu vou alterar aqui o nome dela, vou chamar bola golfe, tá? Vai ser bola golfe. E a bola 2, vamos renomear ela, não vai ser bem uma bola, vai ser um buraco. Então eu vou deixar bola buraco. Ou melhor, vou deixar somente buraco para a gente saber exatamente o que é isso. Então um é um buraco, outro é a bola do golfe, certo? Então tá aí, essa vai ser a ideia. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que pelo menos a bola de golfe, ela se mexa, ela anda de acordo com o posicionamento do celular. Então você está com o celular, se você tombar para um lado, a bola vai para o lado, você tomba do outro lado, a bola vai tombar para o outro lado, tá bom? Então para isso nós vamos fazer o seguinte, nós temos um componente aqui dentro desse grupo sensores, tá? Dentro desse grupo sensores. Então vamos clicar aqui no grupo sensores. O primeiro aqui é sensor acelerômetro. Tá? É esse aqui que nós vamos estar utilizando. Então vamos pegar aqui o sensor acelerômetro, vamos arrastar aqui para a nossa tela, então ele vai ficar aqui embaixo. Então esse acelerômetro ele vai dar três valores para mim, o valor de x, o valor de y e o valor de z. Para a gente perceber como que ele funciona, nós vamos fazer o seguinte inicialmente, nós vamos mostrar o valor de x e o valor de y, depois nós vamos mexendo no restante do jogo. Então vamos lá, então vamos vir aqui na interface de usuário, vamos colocar duas legendas, uma legenda vai ser o x e outra legenda vai ser o y. Então nós vamos deixar esses dois aqui. Vamos alterar o nome, legenda 1 será legenda x e o legenda 2 será legenda y. Pronto, nós temos o valor de x e o valor de y. Por enquanto, nós vamos deixar o programa desse jeito. Na verdade, o que nós vamos mostrar aqui? Nós vamos mostrar dois valores. Então, por exemplo, aqui na legenda 1, nós podemos mostrar o texto assim. X, dois pontos, e o valor, vou colocar x maiúsculo, x, dois pontos, e o valor de x. Por exemplo, 0. E na legenda 2, nós vamos mostrar y, dois pontos, y, dois pontos, e o valor de y. Então, inicialmente, vamos deixar 0. Então, de acordo com o que a gente movimenta o celular, os valores de x e y eles devem ser alterados. Tá? Então, essa vai ser a ideia inicialmente. Por enquanto, nós não vamos fazer com que a bola ela se mexa. Vamos fazer apenas com que o valor de x e y seja mostrado na tela para vocês entenderem como que funciona esse programa. Então, vamos lá. Vamos aqui em blocos. Dentro do sensor acelerômetro, nós temos um evento que é aceleração alterada. Ou seja, o valor de x, de y e de z, tá? Um desses três, ou os três, ou dois, eles foram alterados. Tá? Então, o valor foi alterado. O que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar o valor de x e o valor de y. Então, nós vamos pegar legenda x, o seu texto nós vamos estar ajustando, e nós vamos colocar uma junção. Nós vamos juntar a palavra, entre aspas, x dois pontos. Tá? Então, vamos colocar aqui x dois pontos. Vou dar um espaço, enter.
e o valor de x. O valor de x eu pego aqui, ó, porque esse evento ele recebe esses três valores, o x, o y e o z. Então, nós vamos pegar o valor de x e colocar aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa para y. Então, eu vou copiar. Vou copiar esse bloco verde, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui embaixo. Aí, vou alterar no lugar de x, eu vou colocar y. Aqui também, no lugar de x, eu vou colocar y, dois pontos, espaço. E aqui, no lugar de obter x, eu vou colocar obter y. Pronto. Certo? O programa, por enquanto, ele não está fazendo aquilo que nós gostaríamos, ele não está executando propriamente dito o jogo, mas ele já vai ter ele vai te dar uma ideia de como funciona o acelerômetro. Então, nós vamos fazer um teste agora para ver se o acelerômetro está funcionando, tá bom? Então, vamos entrar aqui em conectar, assistente aí, pronto, vamos abrir o MT AI2 Companion, scan QR Code. Pronto. Então, observem como que ele está ficando. Observe o celular. Tá? O celular está parado aqui. Vou deixar ele virado para vocês. Tá? Se eu tombo ele para a esquerda, observe que o valor de x ele aumenta. Então, o valor de x aumentou. Ele está lá 6 e alguma coisa. Eu vou deixando ele mais na horizontal. Quanto mais próximo da horizontal, ele fica no zero. Agora, vou movimentar ele para a direita. Vou tombar ele para a direita. Então, observe que ficou um valor negativo. Então, ficou lá menos 5. Tá? Se eu tombar mais, vai aumentando esse valor. Menos 6, menos 7, menos 8. Ok? Então, se eu deixar ele mais na horizontal, ele vai ficar com o valor próximo a zero. Agora, é o seguinte. Se eu tombar agora para frente e para trás, por exemplo, eu tombando ele para o lado de vocês, ele aumentou o valor de y. Se eu tombar ele para o meu lado, ele está deixando o valor de y negativo. Correto? Então, virado para vocês, o y é positivo, virado para mim, o y é negativo. Tá? O x, se eu tombar para a esquerda, x fica positivo, e tombando para a direita, o x fica negativo. Certo? Então, essa é a ideia do acelerômetro. Então, ele está funcionando, ele me retorna o valor, e em cima desses valores, nós vamos fazer algumas operações. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, então com isso, o que nós temos aqui? Nós temos o valor de x, nós temos o valor de y. Nós vimos que quando a gente tomba o x, né, tomba o celular para a esquerda, o valor ficava positivo. E para a direita, o valor ficava negativo, certo? Então, com isso, eu consigo fazer o movimento da bola aqui, branca, né? Ir para a direita ou ir para a esquerda. Só que aqui é como se fosse um eixo x e y. Tá? Na verdade, o 0, 0 seria aqui em cima. Então, para cá, indo aqui para a direita, o valor de x aumenta. Indo para baixo, o número de y aumenta. Então, se eu pegar aqui, tombando para a direita, lembrando que quando eu tombo para a direita, o valor de y ficava negativo, certo? Então, eu preciso aumentar o valor, não diminuir o valor. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma subtração, porque você fizer o negativo com negativo vai dar positivo. Então, ele vai aumentar o valor de x. Quanto ao y, não tem problema, por quê? Porque quando você tomba o celular para trás, o valor de y aumentava. Então, você colocava um valor de y, você aumentava esse valor, aí ele ia jogando aqui para baixo. Tá? E se você tombava ele do outro lado, o valor diminuía, o valor ficava negativo. Tá bom? Então, essa é a ideia que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer essa bola branca ela se mexer. Então, vamos lá. Então, aqui dentro mesmo desse evento, nós vamos pegar aqui, existe um procedimento aqui, bola golfe, chamado aqui, chamar bola golfe mover para. Então, nós conseguimos mover essa bola. Então, nós vamos colocar aqui dentro, mover, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos aumentar o valor de x, né, se o valor for maior, ou diminuir o valor de x inicialmente, ou o valor de y, dependendo do quê? Do valor de x e de y. Então, só lembrando, o x, quando você tomba para a direita, ele fica negativo. E eu tenho que fazer o quê? Tem que aumentar o valor do y. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o valor de x atual e subtrair com o valor de x que nós lemos pelo sensor. Então, nós vamos pegar o valor atual de x, que nós vamos pegar aqui dentro da própria propriedade. Isso é uma propriedade que é chamada x, bolagolf.x.
nós vamos subtrair. Então, nós vamos pegar aqui um grupo de subtração, que é esse grupo aqui. Então, nós vamos pegar o valor atual de x e subtrair o valor desse x aqui que nós fizemos a leitura. Esse obter x, correto? Então, quanto ao x, está ok. Então, quando eu tombar o celular para a direita, eu vou fazer menos o valor de x. Só que lembrando que esse x ele é negativo, então menos com menos vai dar mais. Então, vai aumentar o valor de x. E quando ele for para o outro lado, tá? Quando ele for para o lado esquerdo, o valor de x vai ficar positivo. Então, você vai subtrair o valor de x. Tá? Então, ele vai diminuir, a bola vai para o lado esquerdo. Quanto ao valor de y, o valor de y, quando o y aumenta, então ele vai para baixo, certo? Então, ele vai na mesma sequência. Então, nós vamos colocar uma operação de soma, de adição. Nós vamos colocar aqui uma adição. Vamos pegar agora o bola golfe, o valor de y. Vamos somar com o valor do sensor de y. Pronto. Então, com isso, nós já estamos fazendo o movimento da bola dentro daquela área. Então, vamos fazer o teste. Vamos lá. Conectar assistente aí. Scan QR Code. Bom, então observe o seguinte. Essa bola aí, eu estou movimentando aqui o celular, tá? Então, ele vai fazer isso. Então, observem que eu vou movimentar o celular, tá? O meu celular aqui para a esquerda, a bola deve ir para a esquerda. Então, observe, ó, tombei para a esquerda, tá lá para a esquerda. Tombei para a direita, a bola foi para a direita. Agora eu vou tombar o celular para frente. Tá? Então, a bola, na verdade, já está embaixo. Agora eu vou colocar ele para cima. Correto? Então, eu consigo controlar o movimento da bola de acordo com o movimento do celular, certo? Então, deixar ele de frente para mim fica um pouco mais fácil, certo? Bom, então vocês estão vendo aí, ó, o que acontece? Eu estou passando com a bola branca em cima aí da bola preta. Não está acontecendo nada. Então, o que eu preciso fazer? Quando a bola branca encostar na bola preta, então eu tenho que supor que houve uma colisão, né, que a bola branca caiu dentro da bola preta. A bola caiu dentro do buraco. Aí eu vou colocar uma pontuação, certo? Então, nós vamos colocar uma quantidade de pontos para fazer de conta que nós estamos dentro do jogo, tá bom? Então, essa vai ser a ideia. Bom, então vamos voltar aqui para a tela inicial. Eu vou deixar o x e y por enquanto aí, que vai servir como uma referência para a gente verificar se está realmente funcionando. Então, vamos colocar agora aqui embaixo uma nova legenda, que vai ser a legenda, vamos renomear ela aqui, que será legenda pontos. Legenda pontos. Ok. O texto inicial, eu vou deixar como pontos, 2 pontos, 0. Então, nós vamos mostrar o valor 0. Tá? Então, por enquanto está funcionando dessa forma. E o que nós temos que fazer agora? Cada vez que a bola branca encostar na bola preta, nós vamos aumentar a quantidade de pontos. Então, essa é a ideia. Bom, para aumentar, vamos usar aqui em blocos, né? Para aumentar a quantidade de pontos, então eu preciso fazer um controle dos pontos, certo? Então, eu preciso criar uma variável para fazer a contagem desses pontos. Então, nós vamos aqui em... Cadê? Variáveis, iniciar global, vou colocar aqui em cima. A variável vai se chamar pontos e vamos definir um valor inicial 0. Aqui em matemática, 0. Então, nós temos um ponto inicial, a pontuação inicial. Quando, então, que vai aumentar essa quantidade de pontos? Quando houver uma colisão entre uma bola, a bola branca, com a bola preta. Então, para isso, existe um evento aqui dentro da bola, chamada colidiu com. A colidiu com. No nosso caso, só existe uma possível colisão, que é uma bola com a outra. Mas se nós tivéssemos vários outros objetos, nós poderíamos verificar com quem ele colidiu, correto? Então, no nosso caso aqui não vai importar muito, então eu vou colocar aqui embaixo. Bola golfe, ponto colidiu com. Então, isso daí é um evento. Se colidir, então ele já sabe que houve essa colisão. Então, para isso, quando houver essa colisão, nós vamos alterar essa quantidade de pontos. Tá? Nós vamos alterar essa quantidade de pontos aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ajustar a variável
variável pontos, que vai ser a quantidade de pontos atual mais 1. Então, vai ter uma operação matemática, que é uma operação de soma. Então, eu vou obter a quantidade de pontos atual, global pontos, e vou somar 1. Aqui dentro está 0, vou alterar para 1. Correto? Então, está trocando o valor de pontos. E agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que mostrar esse valor lá naquela legenda de pontos. Então, vamos lá, legenda pontos. Vamos alterar a propriedade texto, então ajustar. E nós vamos colocar pontos, 2 pontos e o número de pontos. Então, nós temos que juntar duas partes. Então, nós vamos ver aqui no texto, usar esse bloco aqui, juntar. A primeira parte do juntar é a palavra pontos. Vou colocar aqui pontos, 2 pontos, espaço. Correto? Opa, digitei errado aqui. Pontos, 2 pontos, espaço. E agora aqui nós vamos colocar os pontos que nós temos até agora. Então, obter pontos. Obter global pontos. Pronto. Então, agora ele já deve estar mostrando os pontos cada vez que ele clica. Bom, a ideia também é o seguinte. Quando ele chegar aqui, a bola chegar aqui, então, se ele pegou a quantidade de pontos, foi aumentada a pontos dele, se essa bola continuar no mesmo local, então ele vai continuar pegando essa mesma circunferência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa bola branca aqui no canto, posição 1, 1, ok? E essa bola preta, nós vamos sortear uma posição da tela. Nós vamos colocar essa bola preta em outro local diferente, tá? Então, vamos lá, vamos aqui em blocos. Então, vamos alterar o local da bola branca. Então, vamos vir aqui. Então, nós vamos ter o mover para. Então, nós vamos mover para. A bola golfe vai ser a posição 0, 0. Posição 0. Vou copiar, colar. Posição 0. E eu quero mudar também o local do buraco. Tá? O buraco eu quero mudar para uma outra posição. Qual posição? Então, buraco, eu vou mover para, e agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou sortear um valor, pegar um valor aleatório entre o número 1 até, no caso do x, até a largura desse componente, do componente figura, porque ele tem que ficar dentro do componente figura. E o y tem que ser em relação à altura. Então, aqui dentro de matemática, existe uma função chamada inteiro aleatório. Então, tá aqui, ó, inteiro aleatório, de 1 até o número que você quiser. Tá? Então, no caso aqui, ele colocou 100. Vou tirar esse 100, não é ter 100. Então, é o maior valor de x que o buraco pode ter, que é a largura da pintura, tá? Do componente pintura. Então, nós vamos pegar aqui o componente pintura, nós vamos procurar aqui a propriedade largura. A altura está aqui. Aqui no final, pintura 1 ponto largura. Então, até a largura. E para y, eu vou fazer a mesma coisa, só que para a altura. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, o y será de 1 até a altura. Pintura 1 ponto altura. Certo? Então, o bola golfe, ele vai para a posição 0, 0, 0, 0. O buraco vai para a posição que eu vou sortear entre a posição 1 até a largura da pintura. E o y ficará, né, de 1 até a pintura ponto altura. Certo? Então, ele vai sortear um valor. Então, a cada vez que ele colide, o que ele está fazendo? Está incrementando pontos, mostra pontos na tela e move a bola para a posição 0, 0. E o buraco ele sorteia uma nova posição na tela, tá? Que seria a tela da figura. Então, vamos testar novamente o nosso programa. Conectar, assistente aí. Então, tá lá. Então, o programa tem a bolinha branca aí, tem um buraco preto, então vamos lá. Vamos acertar, ó, acertou. Observe que os pontos passou para 1 e o buraco mudou de lugar. Então, eu vou de novo naquela localização, tá? Pegou de novo, tá? Vou descendo aqui, pegou de novo. Vou descendo aqui, pegou novamente, vou aqui, pegou novamente, e assim por diante, tá? Então, você vai movimentando e aí ele pega o buraco, tá bom? Então, o nosso programa aparentemente está funcionando, um programinha relativamente simples e, logicamente, ele poderia ser melhorado, tá? Então, tem alguma sugestão
que vocês poderiam tentar fazer, tá? Eu vou deixar isso daqui como se fosse um exercício para vocês. Quem quiser, tenta fazer essa pequena alteração ou algumas alterações. Então, primeira alteração. Esse buraco preto, ele só muda de lugar quando você consegue acertar o buraco preto. Então, você poderia fazer o seguinte: de tempos em tempos, o buraco preto poderia mudar de lugar. Tá? Então, por exemplo, você definiu lá 5 segundos. Se você não conseguiu pegar o buraco preto, ele muda de lugar sozinho. Aí depois mais 5 segundos. Se não conseguiu mudar de lugar, ele muda sozinho. Mais 5 segundos e assim por diante. Então, essa seria uma possibilidade, dificulta um pouco mais para quem está jogando, né? Uma outra possibilidade ainda seria o seguinte: a cada vez que você atinge o buraco preto, esse tempo para ele mudar de lugar poderia diminuir. Então, você começa com 5 segundos, então a cada 5 segundos ele muda de lugar, fica um pouco mais fácil. Aí depois você muda para 4 segundos e meio. A cada 4 segundos e meio ele muda de lugar. Depois a cada 3 segundos, a cada 2,5, cada 2, a cada 1 segundo, que aí ficaria bem mais difícil. Tá? Então ele vai ficando mais rápido a mudança desse buraco de local. E aí dificultaria mais para o usuário. Além disso, você poderia colocar um botão aqui embaixo, né, aí do aplicativo, que seria um botão tipo reiniciar. Então, com o botão reiniciar, você voltaria o tempo para 5 segundos e a pontuação ficaria no zero. Uma outra coisa que você poderia fazer também, usando o banco de dados, usando aquele TinyDB, seria você armazenar a pontuação. Então, você guardar qual é o recorde. Então, além de mostrar os pontos, você poderia mostrar o recorde, tantos pontos. E aí a pessoa que está jogando tentaria bater esse recorde. Se alguém atingiu aquela quantidade de pontos maior do que o recorde atual, aí você guarda, né, você armazena lá no banco de dados qual é esse novo recorde. E cada vez que você carrega esse programa, você carrega o recorde atual. Tá ok, pessoal? Bom, então é isso, um programinha relativamente simples, usando um sensor, que é o acelerômetro. É uma coisa um pouco diferente do que nós fizemos até agora. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.